atrasou um pouco e eu disse a eles, olha, nós vamos fazer um lanche aqui ou então deixar para fazer o lanche em Paris depois do culto, porque eu tenho que pregar na igreja e o culto começa às 5 horas. Mas ninguém quis fazer o lanche. O avião saiu, uma viagem muito boa, e chegamos a Paris. Quando chegamos no hotel, estava quase na hora do culto. Eu disse, olha, vamos ao culto e depois do culto nós comemos. E um grupo que são crentes, bons crentes, não estou falando mal deles, porque são bons crentes, mas parte do grupo dizia, queremos comida, queremos comida, queremos comida. Eu digo, está bom. Então vocês que querem comida, vão comer. E eu vou com os que querem comida espiritual até a igreja, que não está longe aqui do hotel. E fomos. E trouxe a mensagem. E logo depois da mensagem, o pastor disse, agora vamos comer juntos, porque a igreja preparou um lanche para os irmãos. E nós comemos tudo o que podíamos comer naquela hora que necessitávamos, muito chá, muito pão, muita coisa. E quando chegamos no hotel, todo mundo satisfeito, contando a bênção do culto e a bênção da comida. E eles então, arrependidos, disseram, e nós não achamos um bom lugar para comer e gastamos muito e não comemos quase nada. É o perigo do material. Agora, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora vejam que a segunda tentação é pior ainda. Vejam a segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa e colocou no pináculo do templo. E ele disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Imagine Jesus lá no pináculo, pulando cá embaixo numa praça cheia de gente, peregrinos, aquela multidão, ele ia ganhar palmas. É a vaidade, é o aplauso, é a galera de pé, é o fascínio do pódio, a vaidade. Tantos caem por causa da vaidade. E há uma passagem aqui em 1 Timóteo que é muito impressionante, porque Paulo diz ao neófito, guarda-te de te ensoberbeceres para não caíres na condenação do diabo. Então, a condenação do diabo foi a vaidade. E graças a Deus, Jesus preferiu não ceder. E você, como é que está? Há pessoas que começam muito bem, ganham este e aquele aplauso, a coisa sobe para a cabeça. É triste dizer, mas tivemos um jovem de uma igreja evangélica, não batista, mas uma igreja valente, e ele se tornou no ponto de atração da banda. Tocava o saxofone e o fazia muito bem. Mas, de repente, sentiu que devia deixar a banda e deixar a igreja e disse ao pastor, eu vou tocar numa boate porque a igreja não me paga cachê e eu cheguei à conclusão que eu preciso de dinheiro para viver. E o pastor sofreu muito, mas não pôde impedir que ele fosse. E causou na mocidade da igreja uma tristeza muito grande, porque não tardou e ele apareceu com um carro bonito, carro do ano, e às vezes passava em frente à igreja, dava adeuzinho aos jovens, e parecia que tinha encontrado a mina de ouro. Mas alguns meses mais tarde, embriagado, bateu o carro, fraturou o crânio e morreu. É o que eu chamo galardão de Satanás. Quando a vaidade chega, Paulo diz que é a condenação do diabo. Mas vamos ver esta terceira
tentação que é mais sutil e mais terrível ainda. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo. E Lucas acrescenta: por algum tempo. Quem é que não quer ser rei? Quem é que não gostaria as joias de um palácio? Quem é que não gostaria da glória do favor humano? Foi isto que o diabo ofereceu a Jesus. Mas João, na sua primeira epístola, ele diz assim: não ameis o mundo cosmos, esse mundo físico, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Tiago acrescenta: o amor do mundo é inimizade contra Deus. É por isso que Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. E Satanás quer exatamente convencer ao homem, convencer até pessoas crentes, que o reino é aqui mesmo. E então as disputas, as vaidades, às vezes é um trabalho de fé que alguém começa a insinuar o material e a pensar errado e a julgar errado. E tantos que iniciam uma obra de fé e se deixam vencer pelo fascínio do material. É o plano de Satanás. O plano de Satanás é mudar o sentido do culto. Então, em vez do culto ser adoração a Deus, fica sendo adoração a um homem, fica sendo adoração a uma pessoa, fica sendo adoração a uma liturgia, fica sendo adoração a algo deste mundo mesmo. Mas não é este o plano do reino espiritual. Podemos então, sumarizando, voltar à tentação do pão material, à tentação da vaidade do espírito e à tentação da mudança do sentido do culto. Isto aconteceu com Jesus. E hoje, como é que acontece? Antes de passar a hoje, eu quero gastar um minutinho aqui neste texto de João capítulo 12, porque nos é impressionante. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, Lázaro se tornou num ponto de atração e a Bíblia disse assim: por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviram que ele fizera esse sinal, isto é, ressuscitar a Lázaro. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, porque o mundo todo está indo após ele. Queriam então pegar Jesus. E nesta ocasião aparecem aqui uns gregos. Ora, dentre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe e rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus, etc, etc. Estes gregos eram instrumentos de Satanás. Eles vieram como que para dizer: Jesus, vamos para a Grécia. O senhor não precisa morrer na cruz, o senhor tem 33 anos, para que vai morrer? Os homens vão matá-lo. Vamos para a Grécia. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. É o testemunho de Jesus. E ele faz esta oração: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Será que tu não vais me salvar do Calvário? Mas precisamente com este propósito eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome, é Jesus orando. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei,
e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Mas Jesus se explicou e disse, não foi por mim que veio esta voz, mas por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. É o julgamento de Satanás. Pelo Calvário, pela crucifixão de Jesus e a derrota de Satanás pela ressurreição de Jesus. Mas Satanás, que está derrotado, insiste ainda e, lamentavelmente, cumpre-se o que João diz, o mundo todo jaz no maligno. Vejam aqui esta passagem de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, porque eu acredito que é uma passagem que está se cumprindo exatamente agora. Por isto festejai, ó céus, vós os que nele habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E é o que nós estamos vendo hoje. Esta ação satânica no rádio, na televisão, nas publicações. As revistas que mais se vendem são as chamadas masculinas. Os programas de maior audiência no rádio são os que falam de pornografia, contam piadas indecorosas. E na televisão nem se diz. O que está acontecendo no mundo? A bebida está matando. Nunca se bebeu mais. Estava em viagem aí numa região do estado do Rio, numa zona de produção de aguardente, e um senhor que ia ao meu lado disse, toda a produção de aguardente daqui já está sendo gasta aqui mesmo, porque o povo nunca bebeu tanto. E aí é o desatino, são os lares divididos, são os assassinos, são as mortes e a violência por causa da bebida. Pior ainda, a maconha, o LSD, a cocaína e milhares de outros. Estava outro dia aí no estado do Rio, numa clínica de recuperação. Um moço de 21 para 22 anos exibiu a sua gengiva sem nenhum dente e disse, os meus dentes caíram por causa da cocaína. Mas eu tenho uma alegria, Jesus agora está no meu coração e eu não tenho dentes, mas estou me recuperando e Deus ainda vai usar a minha vida. A imoralidade. Eu tenho aqui um artigo sobre AIDS. E esse artigo tem como título AIDS, um castigo. E diz aqui o autor do artigo. Em 1980, houve uma bacanal no bairro gay, na Califórnia, e rompeu aí a explosão da AIDS. E há uma citação aqui de um livro escrito por Dominique Lapierre, Muito Além do Amor. O mais trágico era a recusa dos médicos em desempenhar um papel educativo junto aos pacientes. A menor sugestão de mudança de vida tomada como julgamento moral fazia-lhe perder a clientela. E o articulista diz aqui, hoje dizem que a camisinha resolve. Mas num debate de televisão que ele menciona aqui, depois dos ardorosos defensores do sexo sem freios, causou verdadeiro espanto ter a maior autoridade médica presente e lembrado que a única solução para se deter a AIDS é a prática da castidade, isto é, do sexo no casamento. Mas isso é uma solução religiosa, disseram. Judaico-cristã, disseram. Mas o médico declarou, e daí? Não valeria a pena se é a única? Se a castidade e a fidelidade conjugal é a única cura para o AIDS? A grande maioria, alguns dos chamados cristãos que estavam na reunião, não compreendeu. A ponderação do médico
e insistiam que a solução tem que ser por meios materiais. E o articulista vai adiante e diz assim: é por isto que até o governo fica fazendo propaganda errada do que se deve fazer. Gastam dinheiros e dinheiros e dinheiros tentando convencer o falso engodo do preservativo. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que AIDS é realmente uma praga, e o autor de Apocalipse deixa isto bem claro quando ele fala que no final da era, na caminhada para o final, haveria realmente uma praga, e é a praga que nós estamos vendo e sentindo agora nesse meio. Diz aqui o livro de Apocalipse, e não se pode negar a veracidade deste. Os adoradores da besta tinham úlceras malignas e perniciosas. Apocalipse 16. Os adoradores da besta. É tanta gente aí marcada que rejeita Deus, vive nas hostes satânicas. E o resultado está aí. Eu tenho este recorte sobre a AIDS, mas eu tenho aqui um registro impressionante sobre a dama que foi chamada, disse que era a mulher Jane Mansfield, símbolo sexual, e Sammy Davis Jr., celebridades introduzidas na prática diabólica por um misterioso agente. A Jane Mansfield, diz o final da reportagem, foi decapitada. Tantos estão aí a serviço de Satanás, se desnudando, pegando a pornografia e tornando-a popular, usando as palavras para o mal, falando contra a virgindade, contra a castidade, contra a família, contra o casamento, advogando o sexo livre, à vontade, à la volonté, como queira. Estão aqui dois nesta cena, não é matéria do pastor Davi Gomes, é matéria publicada em órgãos da nossa imprensa. A Jane Mansfield decapitada. É o galardão que Satanás dá, é a herpes, é a AIDS, são as coisas que estão aí. É Satanás tentando interferir no culto, tentando interferir na vida de cada um. E então a pessoa deixa até de ler a Bíblia. Mas vamos ver alguns dos remédios. Primeiro, esta palavra maravilhosa de 1 João, quando ele diz assim: quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a vitória que vence o mundo e a mundanidade e a imoralidade e o pecado e o vício, é a nossa fé. Esta é a vitória. É impressionante quando nós lemos a declaração de 1 João 3,8, e eu vou ler porque está aqui à mão, esta maravilhosa: aquele que pratica o diabo, aquele que pratica o pecado, desculpem, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu tenho visto aqui na Escola Bíblica do Ar, fundada em 1949, e por todos esses anos eu tenho visto pessoas libertadas do poder do diabo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido
de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas, por outro lado, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vamos ficar com a fé ou com o diabo? E eu quero chamar ainda a sua atenção para este texto de Efésios, capítulo 6. Eu tenho um fascínio pelo livro de Efésios e este capítulo 6 para mim é realmente algo extraordinário quando ele fala aqui das hostes malignas, e é o que está acontecendo aqui. Ele diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, toda, o termo é panóplia, da armadura de Deus completa, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra